E aí, pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui sobre o Rio Chess Masters, torneio ITT, né? Válido para título, né? Normas e tudo mais, né? E, bom, agora a gente entrou na nona rodada, rodada crucial, né? Então, a classificação até a oitava rodada, até então a gente tinha um líder, né? Que era o Nathan Filgueiras, ele perdeu a última rodada e deu uma embolada aqui, né? Os atletas com 5,5 e o Fear, né, disparou aqui, né, acabou passando aí para 6 pontos. Ele só tem uma derrota e 2 empates, se eu não me engano, com o do Nathan, né, a derrota do Nathan, tudo mais. Bom, vamos dar uma olhada aqui, especificamente nos brasileiros, tá? Eu levantei aqui o torneio do Nathan, que está buscando norma de GM, o Stefan Lima, buscando a norma de mestre internacional, e o Matheus Ribeiro, né, popularmente conhecido como Matheus Goku, né, tentando a norma de mestre internacional também. Depois eu vou dar uma clicada alguma coisa aqui em outros jogadores, mas assim, bem mais superficial, né? Vamos ver a conta desses jogadores aqui em específico, tá? Separei aqui do Nathan já numa tabela um pouquinho mais completa. Vou ver se eu dou um zoom aqui, fica um pouquinho maior. Bom, aqui, ó. Bom, aqui no caso do Nathan, como a missão dele é para a norma de GM, né? Aí a luta aqui é um pouquinho mais difícil, né? Mas ele tem aqui os 9 jogadores já, né? Para tentar fazer a norma em 9 rodadas. Só que esses jogadores, ele tem uma pontuação 21 mil pontos e feito a média 2,350. E essa média de rating, ela é abaixo dos 2,380, né? Eu coloquei aqui, ó, que é uma condição mínima de rating, tá? Então ele não tem a condição mínima de rating e também não tem nenhum ajuste para ser feito, pois ele jogou com todos os jogadores de no mínimo 2,200. Então, se ele tivesse enfrentado um jogador de 2,100, de 1.900, né, poderia fazer um tipo de ajuste. O que eu vou tentar fazer um ajuste aqui seria eliminar essa jogadora aqui de 2,200, em que ele venceu, uma partida que ele venceu, então posso, tá? Deixa eu pintar tudo de preto aqui, fica mais fácil. Tá. Eu posso eliminar essa jogadora e imaginar que na 10ª rodada ele vai enfrentar um jogador de rate maior, né? Então ele enfrentou o número 1, 2, ele teria que enfrentar o número 3, né? Deixa eu verificar aqui. O 3 é o Diego Berardino, ele não jogou com o Berardino ainda, né? Vamos imaginar que ele vai enfrentar o Berardino 2, 4, 5, 6, né? Deixa eu ver. Isso mesmo, ele não enfrentou o Berardino. Então vou imaginar que vou repetir os ratings. E ele vai jogar com o Bernardino aqui, seria um ajuste aí, 2, 4, 5, 6. Com esse ajuste, deixa eu confirmar isso. Com esse ajuste, ele vai ter uma soma de praticamente 300 pontos a mais, né? 256 pontos a mais. Vamos ver se isso vai ser suficiente. 2.379,22. Ele vai ficar com um ponto de rate a menos, né? Então o Nathan ele entra aí com sem chances matemáticas, tá? De buscar a norma. Tá? É muito pouquinho, né? 0,8 vezes 9 daria 5,6, né? Eu não sei, né? Não tem como, porque já é um ajuste, né? Não tem como a FIDE aprovar, né? Ele com esse 2.379, tá? Porque já é o ajuste, né? Agora, uma sorte seria que algum desses jogadores eventualmente estão com o rate errado na feed ou coisa do tipo. Tá? Enfim, em relação a pontos, né, ele teria que imaginar um cenário onde ele está com 5,5, ele vença e faça 6,5. Né? E aí ele fazendo 6,5 nessa média aqui, deixa eu verificar, 6,5 em 9, né? 6,5 em 9 estaria aqui, né? Somado-se
a média mais a porcentagem de pontos, ele também não conseguiria. Ficaria faltando aí um pouquinho, né? Então, pode-se dizer que a chance se esgotou aí, né? A parte matemática da coisa. Uma pena, um grande torneio aí pro Natan, né? Ele não vai alcançar, né, o rate performance, tá? De GM, que já seria legal, né? Teria cumprido aí com boa parte dos requisitos. E de toda maneira, ainda ficaria um outro item, né? Além de ele não conseguir bater a média e não tá batendo aqui a performance por pouco também. E ficou faltando a questão do terceiro GM, né? O torneio só tem 3 GMs e um dos 3 GMs está jogando na parte de baixo da tabela, né? Então, o Natan fez um grande torneio, né? Tá fazendo um grande torneio, mas vai faltar a média, vai faltar um pouco de performance, porque ele ficaria nessa faixa dos 2.545 de performance, e faltaria o terceiro GM, tá? Então, até a quarta aqui da rodada ali estava tudo encaminhando para que ele conseguisse, mas ficou faltando aí um pouco de cada coisa. Beleza? Vamos aqui para o Matheus Goku. Matheus Goku, ele está buscando a norma de MI, então a soma dos pontos está dando 20 mil pontos, está dando uma média de 2.304, que é acima dos 2.230 necessários, então ok, né? Para fazer ajuste também não dá, porque o ajuste para MI é 2.050, ele não tem nenhum jogador abaixo, na verdade o torneio não tem nenhum jogador abaixo de 2.050, então não tem a regra de ajuste. E ele está atualmente com 4,5 pontos, né? Com 4,5 pontos, né, a derrota vai dar uma performance de 2.305 para ele, não é suficiente. O empate, ele vai ter 2.348 também, que não é suficiente. E a vitória, 2.385, também abaixo dos 2.450, tá? Aqui a gente vai tentar a questão do ajuste, tá? O ajuste seria o seguinte, ele ser emparcerado na rodada 10 com o jogador de rate mais alto. Aqui, o jogador que ele pode excluir de menor rating, esse aqui, ó, 2.264, tá? Então esse seria o jogador para excluir. E vamos imaginar um cenário onde ele enfrenta também o maior rate, né? Só para a gente ver se tem chances matemáticas. Bom, ele não jogou com o número 1 do torneio, né? Então vamos colocar o Fear. No Fear está com 2.569, né? Então, 2.569. Já imaginar um cenário muito bom, né? Então esse seria o ajuste. Então ele teria, vamos ver, um total aqui de 21 mil pontos, né? Um ajuste bem legal aqui, 300 pontos de ajuste, né? A média já tinha cumprido, vai ficar com uma média muito boa, 2.340. E vamos imaginar num cenário que ele vai fazer 5,5, né? Ele ganha essa partida, vai estar com 5,5 em 9, né? E aí ele vai tirar, ele vai poder fazer no máximo 5,5. Isso imaginando que ele tem que ganhar essa e ganhar outra, né? Ele vai fazer na prática 6,5 em 10, né? Mas como tem um corte de uma partida, ele vai fazer 5,5 em 10. Então, ele vai cair nesse range aqui, ó, 2.419, tá? Com 5,5 em 9, né? Que seria o 6,5 em 10. Também não tem mais chances matemáticas aí de norma, tá? Foi bacana que ele cumpriu aqui a questão das bandeiras, né? Ó, 3, 4, 5 bandeiras, né? Então, tá aí ok. Jogou com vários MIs, né? Title holders, então cumpriu várias coisas, mas ele não tem mais condições por performance, tá? Vai ficar faltando a performance para ele. A média de rating dele ficou mais ou menos, né? Assim, teve aqui jogadores na faixa de 2.200, né? Isso atrapalhou um pouquinho para ele na questão da média ser um pouco mais alta, né? Tinha jogadores de 2.300, 2.400, mas ele não enfrentou. E também, né, ele fez poucos pontos, né? Aqui o ideal nessa média de rating dele aqui era que ele fizesse 6 em 9, né? Então mais meio ponto, né, daria, né? E era interessante que ele fizesse esses pontos antes, né?
Porque agora a gente está imaginando uma situação onde que ele ganhe da Core, que é uma atleta aí super renomada, e ganhe do Fear também, né? Então já é um cenário por si só bem difícil, né? Bom, vamos para o último aqui que eu separei, do Stefan, tá? Deixa eu colocar aqui tudo em preto. No caso do Stefan também, né, não tem ajustes, vamos fazer ele no normal aqui. O Stefan, olha que interessante, ele com essa rodada, ele tá fazendo um rating médio de grande mestre, tá? Que era né, jogadores como o Natan, o Berardino, né, os outros MIs também, que estariam buscando essa média, né? O Stefan já tem essa média, 2.380, tá? Então, superou em muito a média de MI e já está com média de norma de GM, né? Ele tem 4,5 pontos, então com 4,5 pontos ele está tendo uma performance de 2.380, então a derrota não serve para ele. O empate também não serve, mas ele tem uma condição legal aqui, que se ele ganhar a partida do Natan, ele já consegue fazer a norma nessa rodada. Tá? Já formaria uma norma aí, beleza? Então, o Stefan tem uma chance aí na palma da mão, né, já nessa rodada de norma. E agora, vamos imaginar um cenário onde ele empate, por exemplo, né? Se ele empatar essa partida, né, e aí ele vai jogar com 1, 2, vamos colocar ele jogando com o número 3 do torneio. Vamos colocar aqui. Número 3 é o Berardino, né? 24, 5, 6. Vamos ver aqui. Não jogou com o Berardino ainda, né? Tá. Então vamos fazer uma conta aqui. Jogador para ele eliminar. 2.325. Tá. Então seria o Hoffman, 2.325. Peraí que eu fiz errado aqui. 24, 5,5. Tá. 24, 5,5. 24, 5,5. Então o ajuste seria essa partida, né? Jogando com o Berardino, né? Num cenário aí. Melhor cenário possível. Tá. Não tem nenhum ajuste, beleza. Ele teria essa média de 21.549. Mas, como a gente está tirando... Então, ele faria 5 pontos em 9, vamos dizer assim, né? Não conseguiu. E aí, ele vai tirar uma... Como é que é? Ele vai tentar ganhar a última. Não, peraí. Ele vai fazer 5... Vamos imaginar que ele empatou. Vai fazer 5 em 9, beleza. Aí eu vou tirar uma partida que ele venceu. Ele vai ficar com 4 em 9. Tá? Com 4 em 9, ele não tem, né, a pontuação. Com 4,5 ele não tem. E com 5 ele ficaria com 437, né? Deixa eu ver se é isso. Tá, G12, né? Tá. Tentando imaginar um cenário aqui. É que aumentou pouquinho, né? Aumentou pouquinho. Tá. Então vamos imaginar o seguinte: ele vai fazer 4,5, ele vai fazer 5 e vai fazer 6. Seria uns tipo 6 em 10, né? Seria 5 em 9. Ele também não consegue. Então, se ele empatar, praticamente fica escasso a chance dele, né? Deixa eu só verificar. Tem uma tabela também sem cortes no Handbook, que é o seguinte. Vamos entrar aqui no Handbook rapidinho. Posso usar a tabela de 10 rodadas sem corte também. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer na raça aqui o negócio. Acho que letra B, tabela de títulos de rate. Tá. Porque é um cenário interessante e seria muito ruim que não desse, né? Tá, 10 rodadas aqui. Tá, no caso de 10 rodadas, a gente está calculando que ele faça 5, 6, né? 6 pontos seria um empate. 6 em 10. 6 em 10, uma média de 2.378. Ah, então dá, então. Não, então dá. Tá, então funciona assim, tá?
Essa tabela aqui, pessoal, eu fiz ela com ajuste em 9 rodadas, tá? Ajuste em 9 rodadas. Mas não precisa fazer o ajuste. Ele pode trabalhar com as 10 rodadas cheias, né? E aí ele tem que fazer mais pontos, né? Então aqui ele é um cenário onde ele vai fazer 6 em 10. 6 em 10, para a norma de MI, ele precisa enfrentar cadê aqui os MIs? Ele precisa enfrentar 4 MIs que ele tem. Ele pode enfrentar no máximo 6 brasileiros. E tem aqui a questão dos title holders e a questão de mínimo de 2 mestres internacionais de 2 federações. Tá, isso mesmo, a 2, 3, 7, 8. Então, ele consegue cumprir também, ele conseguiria cumprir a performance na tabela de 10 rodadas, que eu não tenho ela montada aqui, tá? Mas ele vai ter uma média boa, tá? 2.300 e um pouquinho menos que isso, né? 2.380, alguma coisa assim. Mas ele vai fazer 6 em 10, então eu tenho um cenário também. Então, ou ele faz a norma direto, ganhando do Natan essa rodada, tá? Ou se ele empatar, ele vai para a última, podendo enfrentar ali os top rates, né? Então a gente tem ali de rating alto, a gente tem o Berardino e tem o Darcy também, eu acho que ainda dá. Talvez o Darcy e o Diego Flores aqui também são jogadores que ele pode enfrentar que na média vai dar um rating alto aí. Beleza? Para a norma de MI, porque para DGM vai faltar pontos, vai acabar faltando pontos. Aí eu tinha calculado mais ou menos que um norma de GM ia sair com 8 em 10, 7,5 em 10. Então vai ficar fora. É engraçado que se ele conseguir cair com o Darcy Lima na última, né? Ele vai cumprir os 3 GMs, vai ser o único jogador a cumprir 3 GMs, vai ter a média suficiente para GM, norma de GM. Vai ficar faltando a questão dos pontos, mas já mostra um pouco também até para os organizadores que o evento conseguiu atender, né? Alguns comentários aqui, né, sobre a questão das normas. Teve muita bandeira, então os jogadores ali praticamente todos cumpriram o requisito de bandeira. A média de rating, né, o rating mínimo do torneio também muito bom, então isso ajuda para as normas, faz todo sentido. Essa rodada extra também vai ajudar, né, tende a ajudar a questão dos jogadores. E o único ponto falho aqui do evento é a questão de poucos GMs, né? Porque o jogador ele tem que enfrentar os GMs, então, e aqui a gente tem 3 GMs, mas um dos GMs ficou jogando na parte inferior da tabela, né? Se a gente clicar aqui, dos jogadores que estão pleiteando normas, né? A gente tem a questão do Stefan e o Berardino, né? Não está fazendo um torneio também muito bom, mas conseguiu enfrentar aí o Hoffman, né? Então, o Hoffman acabou enfrentando os jogadores do final da tabela, né? O pior rating, o penúltimo, o pior, o antepenúltimo, né? Ele ficou numa região aqui enfrentando os jogadores de baixo da tabela, né? Então, acabou que não colaborou tanto para o torneio, né? A questão do Hoffman, né? Então precisaria aí, o ideal seria ter pelo menos uns 4 ou 5 GMs para poder ter chances reais. Beleza? Vou clicar rápido aqui nos primeiros colocados, fazer uma análise bem superficial, né? O Villanueva jogou com 2 GMs, mas está com uma performance baixa, então se fizer as contas não tem chances reais. O Diego Flores está fazendo um torneio mediano aqui, conseguiu pegar 2 GMs, mas também falta o terceiro GM, provavelmente não vai conseguir cair com o Hoffman, tá? A performance também de mestre internacional, mas ainda está longe, né? Para a performance de GM. O José Remy também está fazendo um torneio bacana, acabou carimbando aí a faixa do Natan Filgueiras, né? Que estava fazendo um torneio excelente. Também está fazendo uma média aí para a norma de mestre internacional, ainda está bem longe do de grande mestre, então fez um torneio bom, né, para a MI, mas jogadores que não têm interesse de norma de MI, né, vamos dizer assim, né. A Core jogou um torneio mediano também,
tá ali mais ou menos jogando a nível de mestre internacional, que é o título que ela já tem, né? E teve 2 derrotas pontuais, mas também fez bastante ponto, né? Então, um torneio aí mediano, né? E eu acredito que no final, se eu fizer a conta mesmo no lápis aqui, a gente vai ter, por exemplo, o Fier, o Villanueva, o Natan, o Remy, né? O Flores, esses 5, 6 primeiros, o Darcy também, devem fazer tipo norma de MI, né? Então, o que entende-se como norma de MI, né? Seria que os jogadores estão jogando como se fosse um mestre internacional. Então, a gente vai ter aí pelo menos uns 6, 7 jogadores que vão cumprir os requisitos, né, para requisitar uma norma de mestre internacional, né? Olha que interessante. Claro que desses, alguns já são grandes mestres, não faz sentido nenhum, e outros já são mestres internacionais, também não fazem sentido. Mas pelo menos o evento mostra que cumpriu aí os requisitos e tudo mais, então eu acho que isso é válido. E a esperança nossa é que o Stefan, né, acho que agora toda a energia concentrar na torcida aí pelo Stefan, que tem chances reais de fazer a norma na nona, e se empatar, tem uma chancezinha aí de fazer em 10, tá? Tem uma chancezinha de fazer em 10. Vai depender da matemática de enfrentar um jogador de rate bem alto e vai ter que ganhar desse jogador de bem alto, né? Então, o melhor cenário seria já estourar a norma já fazendo em 9 rodadas, beleza? Então é isso, pessoal. Encerrando aqui o vídeo. Depois espero poder gravar aí, quem sabe amanhã ou na segunda-feira, um vídeo falando de fato, né, de que o jogador ali conquistou a norma e tudo mais. E vou dar uma passada também em relação ao rating, né? Eu vi que alguns jogadores estão ganhando bastante rating aqui. Isso também, né, vai em direção aí ao jogador de fato concluir, porque o título ele vai vir a soma da norma mais o rate, né? Então precisa que isso funcione bem, beleza?